Boa tarde a todos. Nós estamos agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, a oportunidade. Recebemos o convite do Célia, para fazer essa gravação, uma alegria muito grande. E a gente vê a importância da internet, para que a gente possa manter o nosso intercâmbio, mesmo à distância, e a gente poder desenvolver os temas que nos foram propostos, como se a gente estivéssemos juntas. É uma alegria muito grande mesmo, pedindo a Jesus que todos estejam em paz em seus lares, que neste momento de aprendizagem todos nós possamos sair levando uma experiência maior. Bom, nosso tema é caridade, E o assunto é caridade, o que eu tenho para oferecer? E aí a gente ficou pensando como desenvolver a questão do oferecer, o que eu tenho para oferecer? Porque às vezes nós nos juntamos num ato de assistência social e no final a gente se pergunta, será que eu fiz o bem? Será que aconteceu o ato da caridade? Será que tem algum resultado positivo naquilo que eu fiz? Esse questionamento é muito comum, num trabalho de assistência social em grupo, muitas vezes num trabalho social isolado, em que você sai à cata de amparar aqueles que sofrem. Às vezes você faz isso num processo solitário, mas depois a gente fica se questionando, como é que foi isso? Como é que Deus vê as nossas obras, Como que o plano espiritual, qual é a referência do plano espiritual nos atos bons que a gente faz? Bom, Tiago fala uma coisa muito interessante, porque Tiago vincula fé e caridade, São duas atitudes que são extremadamente importantes para que as nossas ações se justifiquem perante as leis. Ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E aí a gente recorda Jesus, quando ele nos adverte quanto a não deixar que a caridade, a obra realizada por uma mão, seja vista por outra. Olha que bacana, E aí nos apoiamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Infortúnios Ocultos, porque ali nós vamos entender e encarar a caridade no seu verdadeiro sentido, Bom, o capítulo começa da seguinte forma, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então a gente observa como é natural, diante de momentos expressivos na Terra, nós nos movemos, Período de Natal, nosso sentimento ele fica mais aflorado. E aí a gente tem uma facilidade muito grande para exercer a caridade de forma ostensiva. Nós estamos vivendo num momento, que a caridade está nessa instância em nossos corações. Você presencia pessoas fazendo máscaras e doando, pessoas distribuindo cestas básicas para aqueles que estão no momento debaixo de infortúnios, criaturas que estão passando por necessidades, necessitando de atendimentos psiquiátricos, psicológicos, e essas pessoas receberem gratuitamente o atendimento. Esse é o momento que muitas pessoas acabam se envolvendo emocionalmente com a assistência de forma indireta e justificando esse sentimento em nós. Então a espiritualidade vai dizer que é natural que instintivamente minha emoção aumente diante dessas calamidades humanas. Mas o convite da espiritualidade é para que nós nos atenhamos àqueles momentos ou àquelas pessoas que estão constantemente do nosso lado, um vizinho, um amigo que mora debaixo de um catre na nossa rua e que a gente às vezes passa por ele e não observa. É também uma calamidade, é também uma dificuldade, mas a gente muitas vezes visualiza o fato no seu todo, não ali naquele momento único em que somos chamados à verdadeira caridade. Por isso que quando a gente se envolve em uma caridade maior, consequentemente é porque a gente de uma certa forma está acostumado a fazer pequenas caridades.
o menino que bate na nossa porta e a gente desce para atender, não é isso? Ele toca lá o interfone e a gente, ao invés de atender distante, né? A gente desce, vai lá, conversa, leva um café, leva um pão. Esse ato faz com que no momento maior, que a humanidade está passando por um sofrimento maior, eu tenha mais capacidade também de fazer o trabalho. É uma questão de hábito. Você vai habituando a fazer o bem ali em forma pequena. Quando você é chamado para um evento maior, você está mais disponível, tá? Mas ele nos atém para isso. Ele faz o convite para que observe as caridades menores, tá? Os atos menores, os infortúnios menores. E ele vai dizer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, esses infortúnios diretos e ocultos são os que verdadeira generosidade sabem descobrir. Não é? Porque ali é uma coisa entre você e o necessitado. O Evangelho nos alerta quanto a isso. Tá? Ninguém está vendo, ninguém está medindo a sua extensão de caridade. Né? A mídia não está te televisionando para que você se expresse. É um ato entre você e o necessitado. Tá? Ele continua da seguinte forma. Ele fala, bom, o que eu preciso perceber? A caridade, gente, ela não tem face. Então ele continua o versículo da seguinte forma, quem é esta mulher de ar distinto, trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. O que a gente pode tirar desse pequeno versículo? Né? Quem é essa mulher? Então você vai ver que a caridade ela não tem identificação. Você não precisa fazer a caridade e depois carimbar a caridade. Ninguém precisa saber seu nome, seu endereço. A caridade é um ato oculto mesmo. Ele é só seu, é um ato só seu. Ela é, né? Só sua. Bom, ela não se destaca. Depois, quando a gente pega a carta de Paulo e compara, você vai ver que o ato desta mulher distinta, tem tudo a ver com o ensinamento de Paulo com relação à caridade. Tá? Ele vai dizer que a aparência se reveste de um ar distinto. Né? É uma mulher bem vestida, né? Roupa simples, mas bem trajada. Tá? Ela não está ocultando o que ela é. Ela não está se tornando superior diante daquele que tem mais necessidade do que ela. Tá? Quem lhe acompanha? Então, o que a gente observa na caridade? Ele coloca lá que ela é acompanhada pela filha, pela uma mocinha, né? A sua mocinha a acompanha naquela atitude. Então, se tem alguém do qual você deve mostrar seu ato bom, é a sua família. Né? É a sua filha, porque a gente não vive num ciclo de exemplo, então o que você faz, você incita outras pessoas a fazerem, principalmente aqueles que estão sobre a sua responsabilidade. Ela elege a filha e leva a filha para acompanhá-la na assistência social. E lá na frente nós vamos entender por que ela leva a filha. Tá? A princípio, se ela precisava mostrar esse ato a alguém, ela mostra a alguém muito próximo dela. Né, numa atitude de ensinar a outra em como que se faz o bem. Perceberam? E a bagagem que ela leva é a esperança, porque ela era uma pessoa que já estava sendo esperada naquele lá. Então a esperança que ela carrega em si movimenta aquele lá que estava esperando aquela criatura. Não é isso? Lida com dificuldade alheia, pois entra na casa sem constrangimento. Ela entra na casa. Ele fala lá de um lar, né, uma choupana, uma casa, um ambiente sórdido. Sórdido aqui é simplório, né, um ambiente comum, vulgar no sentido de simples mesmo, né, uma choupaninha mesmo. E ela entra ali e ela não constrange ninguém dentro daquele ambiente. O ato de caridade daquela companheira foi sem observação. Ela entrou, ela não reparou móveis, ela não reparou cama, ela não reparou nada. Ela entrou para servir, ela fez o trabalho dela. Não é isso? E ficou um ato de intensa resposta, porque ele vai dizer na passagem que ela tem um objetivo, né? O objetivo quando ela entra naquele lá é levar calma
diante da miserabilidade, que é o nosso papel diante da caridade. Não é quando você está diante da assistência ao necessitado e você não visualiza o necessitado, mas a necessidade dele, ou se você visualiza o necessitado, especificamente falando, você descarta a miserabilidade dele. Né? Você vê que ele precisa ser realmente atendido na sua necessidade. Beleza? E aí Paulo vai acrescentar isso pra gente, né? Porque Paulo fala assim, a caridade ela não se enche de orgulho, a caridade não procura seus interesses, identificando que quando você vai fazer bem, você realmente precisa se concentrar no ato que você vai exercer, né? A caridade não suspeita mal, porque você chega num ambiente, o ambiente às vezes não está de acordo com aquilo que você vive, então a gente recua, né? E aí eu me lembrei até de Pedro, certa vez convidado por Jesus a atender um lar, né? Quando Pedro vai atender o lar, ele encontra tantos reveses naquele lar, tantas complicações, que ele não faz a caridade. No outro dia Jesus fala, Pedro, foste ao lar que eu te pedi que fosse atender? E aí ele fala, não, Senhor, olha, a esposa é um embaraço, o dono da casa é um sem escrúpulo, ele vai definindo a família caracterizada por defeitos. E Jesus fala com Pedro, Pedro, eu sei. Quando eu te pedi para ir na casa dessa criatura, eu o conhecia, eu sei quem é ele, eu sei quem são seus familiares, eu pedi só para você ir lá atender. Então quando Paulo fala que a caridade não suspeita mal, é aquela caridade que você entra, faz e vai embora. Tá? Você não tem que indagar se fulano tá assim ou tá de outra forma, não é essa a nossa perspectiva de trabalho, tá? A caridade não melindra, né? De repente você vai fazer o bem, não tem resposta. A pessoa não te responde à altura do que você gostaria. E normalmente a gente injuria, a gente fica chateado quando a resposta não é boa. Né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você pega um sábado de manhã aí, dia do seu descanso, trabalhou a semana inteira, e aí você vai pegar um sábado, vai fazer um trabalho de assistência social numa instituição. Quando você chega na instituição, você vê mais exigência partindo do necessitado do que agradecimento. E às vezes a gente sai super chateado, eu não volto lá mais não, o povo mal agradecido. Na verdade, a gente fala, pô, mal agradecido, fazer o bem, mas não, acabou. Eu vou cuidar da minha vida, vou pensar em mim, na minha família, e você esquece que a caridade tem uma grande característica, é não se lembrar. É o ato dessa senhora. Ela entra no lar, ela não suspeita mal, ela faz a caridade independente das condições, ela vai lá e faz o bem. A caridade não se irrita, olha que bacana, e não regozija com a injustiça. Tá? Esse é um propósito da caridade. É todo o propósito que a nossa companheira aqui desenvolve. Né? Por isso que ele fala lá, ó, aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Olha que legal, ele fala todas as dores. Ele não está falando ali de só o atendimento da alimentação. Ele está falando de todas as dores. E o Evangelho continua colocando, dizendo o seguinte, ela traz o que eles necessitam, condimentos e meigas consoladoras, meigas e consoladoras palavras, que fazem com que seus protegidos, que não são profissionais da mendigância, isso é uma observação fantástica, aceitem o benefício sem corar. Se a gente entrar na essência da caridade, ele fala que não é ninguém que está profissionalizado a pedir esmola. Ela é orientada espiritualmente a atender um lar, onde ali predomina a honestidade, a sinceridade, a miserabilidade ali é fruto do momento. Tá? Todos ali, porque ele completa assim, o pai está no hospital, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, promover as necessidades da família. Olha como é que a caridade precisa ser analisada, porque às vezes a gente sai fazendo a caridade, a grosso modo, sem consciência de nossos atos, mas ele reputa que a questão da enfermidade, que é uma limitadora do trabalho, e os cuidados que necessitam de trato, né, das crianças, que são pessoas que não conseguem sobreviver sem o apoio dos adultos, impedindo que aquela senhora, mãe de família, pudesse ir ao trabalho. Olha como é que o norteio da caridade fica logicado quando a gente sabe o que está fazendo.
né? E aí ele continua, graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhada, e para as menorzinhas, e aí ele está falando dos bebês, o leite não secará no seio da mãe. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnará a boa dama os cuidados materiais de que ela necessite. Então, se ela entrasse naquele lar ali e tivesse uma criança com um problema qualquer que viesse criar um embaraço em nós, né, provocasse um enojamento, para aquela senhora que fazia a caridade num ato real, aquilo não a incomodaria. Se ela tivesse que pegar aquele bebê, levar num banho, ajudar aquela família, levar num cuidado, ela faria com a maior tranquilidade. Tá? E o ciclo de caridade dela não é um ciclo para a mãe, é para a família. Ele faz questão de retratar aqui que graças àquela senhora as crianças irão à escola, não sentirão frio, não sentirão fome. O que quer dizer que a intenção daquela mulher era fazer um atendimento geral. Ela não estava ali preocupada somente com a questão da comida. Ela também sabe que nós temos outras necessidades além só da alimentação. Né? Então ela faz esse atendimento, ela entende e atende a real necessidade das criaturas, tá? E ela tem tempo. Quando ele fala lá que essa mulher leva consoladoras palavras, nós vamos entender que ela também tem tempo, não só de doar, de levar, mas ela é alguém que para escutar. Normalmente, uma criatura, quando ela está passando por uma dificuldade de caráter material, e são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, esse fato envergonha muito. Quem está habituado a trabalhar e precisa da assistência material de alguém e percebe que não tem como sobreviver se não ter que pedir, essa criatura traz dentro de si um processo de humilhação muito intensa. Quem vai fazer o socorro, já que o nosso tema é o que você faz na caridade, o que eu faço na caridade, o que eu tenho que estender a essa criatura? A consolação da palavra fraterna, ouvir a pessoa, tá? Não só levar como se eu tirasse de alguém e retribuísse. Não, faz alguma coisa seu, escuta aquela criatura, deixa essa pessoa desabafar, deixa essa pessoa falar daquilo que ela está sentindo, mesmo nas instituições, viu, gente? Porque às vezes a gente está fazendo ali a distribuição da sopa, nós estamos tão preocupados em, depois de terminar aquele trabalho, ir no supermercado, fazer uma compra, levar o nosso carro para lavar, fazer outras necessidades pessoais, que a gente às vezes põe um prato de sopa e não para escutar aquela pessoa que está recebendo a sopa. Às vezes a sopa é só um paliativo. O que a pessoa precisa mesmo é do nosso tempo, é da nossa consideração, é do nosso entendimento. Muitas vezes ouvi-la. Esta companheira, ela estende a caridade porque ela parou para ouvir essa mulher, né? Ela consolou a família, ela fez com que as crianças não sentissem vergonha de irem alimentadas para a escola, de irem agasalhadas para a escola. Elas ali não estavam vestindo uma roupa delas, essas crianças ganharam aquela roupa e aquilo não é delas. Então a sensação de você estar usando uma roupa que não é sua, comendo uma comida que não é sua, que não é tirado com o seu suor, para quem mantém o trabalho como dignidade, dói muito, tá? Então é bom a gente considerar isso, beleza? E ele vai falar, ela elimina toda a possibilidade de envergonhar aqueles que recebem, né? Estende seu apoio até aqueles que deveriam promover a necessidade da família, mas não o faz por processos naturais. Vocês vão ver lá na frente que ela vai ao hospital visitar o pai das crianças, o marido daquela senhora que ela fez assistência. Só um minutinho e nós vamos voltar lá. E ela fala, quando se consegue, a gente analisa o seguinte, quando você consegue, através do tempo da pessoa que está fazendo assistência, um atendimento de qualidade, 1 minuto, 1 dia, 1 hora, né? Uma vida inteira que você recebe aquela assistência faz toda uma diferença na sua vida. Tem atitudes que elas representam para nós, enquanto você escuta uma pessoa falar, enquanto você ouve, enquanto você ajuda a agasalhar uma pessoa que está carente, enquanto você ajuda a dar um banho, aquele momento, ele tem uma especialidade para nós fora do nosso entendimento, né?
Então a gente vai vendo como é importante. E ele acrescenta o seguinte, olha que bacana. Ele fala assim, dali, depois que ela atende a família, tá? Isso é só pra gente fazer uma avaliação pessoal, tá, gente? Isso é pra gente depois avaliar como é o bem que eu faço. Porque se eu quero saber como que fica a minha caridade, essa leitura, ela me ensina a fazer. Ela me ensina. Ele fala assim, dali vai para o hospital, levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Olha que caridade bem feita. Ela vai, atende a família, aconchega aqueles corações em miserabilidade, ouve aqueles elementos daquele lar. Depois de ouvi-los, ela vai ao hospital. Ela faz a caridade verdadeira. Ela vai ao hospital e no hospital ela tem uma finalidade, tranquilizar o doente. Dizer ao doente, olha, se você precisar ficar mais um mês na cama, fica tranquilo. Não vai faltar nada para sua família. Qual doente, qual doença resiste um ato desse? Né? Olha a suprema caridade. Isso me reverte a Jesus. Jesus lá, né? No mais alto padrão de vida divina, quando ele olha para nós e percebe a nossa carência moral, a nossa miserabilidade moral, ele sai do luxo de Deus e vem para a choupana do sofrimento nos socorrer e nos amparar. Né? Todo o ato mesmo de Jesus explícito nos atos desta mulher e nos propondo a fazer a tarefa de igual modo. Né? No canto da rua, ó, agora observem que bacana, no canto da rua, uma carruagem à espera. Ela não sai do padrão de vida dela. Ela apenas não humilha o outro com o padrão de vida dela. Ela era uma mulher rica. Ela não anulou isso, não. Uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo que se destina aos seus protegidos. Ela enche a carruagem, carro de luxo dela, ela enche de benefício em favor daqueles que sofrem, que lhes recebem sucessivamente a visita. Significado que ela não fazia aquela visita só àquele lar, era hábito dela fazer visita a outros lares, a outros elementos que sofriam. Ela abastecia o carro e ia proteger pessoas, fazer a caridade individual, tá? Atender características específicas. Olha que bacana. Não lhes pergunta qual a crença, não sonda da pessoa, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que frequentar o centro espírita. Eu vou te ajudar, mas você tem que aprender, você tem que estudar. Isso que você está passando é falta de estudo. Ela não impõe esse tipo de atitude. Ela não pergunta, ela vai e ajuda. A caridade dela não tem nome. A caridade dela não recebe carimbo espírita, não recebe carimbo católico. Ela vai lá e faz a caridade. Não importa. Importa é a necessidade da pessoa naquele momento, né? Terminado o seu giro, depois que ela faz que ela tira aquele momento, aquele tempo dela para fazer assistência, ela respira agradecida e ela fala, comecei bem o meu dia. Nos mostrando que a caridade só é verdadeira quando o semelhante entra na frente. Se eu começasse o meu dia protegendo o semelhante, eu realmente entenderia o sentido da vida espiritual. Aliás, eu entenderia o sentido de existir. Ela finaliza agradecendo, porque ela começou colocando o necessitado na frente. Ela parou de pensar um pouco nela para pensar no semelhante. E o mais interessante de tudo é ela se sentir agradecida a Deus por tudo. E isso realmente não tem explicação, né? À noite, um concerto de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, espíritas, né? Todos a bendizem. Por que à noite? Porque quando você tem muita necessidade, você a princípio pensa em termos de corpo físico. É quando você vê
que o corpo físico recebeu o paliativo, mas que o atendimento daquela pessoa foi tão divino que preencheu a alma, você só percebe isso quando você não está na matéria. Quando a gente está no corpo físico, 70% das nossas possibilidades são contidas. Eu só uso 30%. Então, meu espírito de gratidão fica contido. Quando eu saio do corpo físico e percebo que a matéria foi atendida, mas que a matéria não é a primazia da história, que o importante foi o atendimento espiritual, foi o que a pessoa deixou na minha alma, o sentido de continuidade existencial, a orientação do não suicídio, né? Porque quando alguém te assiste no momento de aflição, a ideia de suicidar acaba. Por isso que é muito importante você ter tempo para o outro, porque às vezes a pessoa está tão desesperada. Põe no lugar desta mulher, o marido internado, vários filhos no lar, ela tem bebê, senão o conteúdo não chegava para ela, né? Não teria escrito lá o conteúdo do leite secando no peito. Então, quando isso tudo fica no coração de uma pessoa, ele vai tendo desespero, e desespero te leva ao conflito, conflito te leva a uma série de fatores e você desanima de tudo, você perde a esperança. Por isto que precisamos estar atentos com aquele dos quais a gente intenta fazer o bem, tá? Exatamente por causa disso, porque você só ergue a pessoa, você levanta a pessoa e tira a pessoa daquela sensação de que a vida está terminando. Quando alguém nos socorre de verdade, a vida começa. E aí aquela ideia de suicidar, ela fica muito menos valorizada, né? De desistir, de entrar no mundo da ociosidade, de partir para a criminalidade, porque sua vida não tem jeito. Isso termina quando bem é bem feito, tá? É aí que o nosso entendimento se amplia. E aí ela vai finalizando, o Evangelho vai finalizando o capítulo dizendo o seguinte: então, qual que é, na realidade, o processo da caridade? Quando é que eu sei que eu estou tirando de mim? Quando a mocinha se dirige a ela e diz que quer fazer a caridade, a mãe lhe diz: que podes dar de você, minha filha? Que tendes seu? Se aquela menina estava sob a tutela dela, aquela menina não respondia por si sozinha. Então, o ato de caridade daquela menina seria dividido entre a ordenação familiar e a necessidade de fazer bem. Vocês entenderam isso? O que acontece? Aquela mãe, naquele momento, questiona a filha sobre a questão da autoridade moral. Qual autoridade você tem para fazer bem? Se você pega uma coisa que eu te dou e distribui, você não está fazendo bem. Você está dispensando algo que eu te dei. Ela vai dizer, se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? O que você tem seu? Você vive às minhas custas, você não trabalha, o que você tem seu? E é isto que o assunto nos convida. O que você tem seu para doar? Porque às vezes eu dou, viu, gente? Às vezes eu pego cobertores, distribuo cobertores, agasalho, mas eu recebi de alguém. Então eu repassei, foi isso que Jesus falou com Bartolomeu. Bartolomeu, tudo que chega aqui que você vai doar, você está doando porque é de alguém. Seu mesmo, porque Bartolomeu estava muito triste, está lá no livro Boa Nova, com a resposta negativa daqueles que ele fazia o bem. E aí Jesus fala com ele, mas por que você está triste? Dê de você mesmo e você vai ver que essa tristeza, ela consumirá. Tá? A mãe faz a mesma advertência para a filha. O que você quer fazer, porque você aprendeu comigo. Mas você tira como? Qual a autoridade moral sua para fazer a caridade? E aí ela adverte. Ela diz assim: neste caso, em realidade, serei eu, se eu te der, serei eu quem estarei fazendo a caridade. E aí fica a nossa advertência. Você vai para o centro espírita, vai para o setor de distribuição de agasalho e você dá um agasalho. Você não deu. Alguém doou para a instituição e você só passou. Seu ali de verdade é o tempo que você está ali, muitas vezes selecionando com qualidade o agasalho, separando o alimento que estragou, né? Do alimento que está em validade, separando o calçado
que não serve, por um calçado que agasalha bem o pé daquela criatura. Perceberam? Quando você para qualificar a doação daquilo que você deu, aí sua caridade tem uma resposta. Esta mãe está dizendo isso para a filha. Eu posso te dar com o meu maior amor, e você pode passar com o maior amor, mas na realidade você está passando o que eu estou te dando. Então você está passando o meu amor, não o seu. E aí ela sugere: quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Quando visitamos o doente, tu me ajudas a tratá-lo. Ora, dispensar cuidado é dar alguma coisa de si. Tudo isso para fechar esse capítulo. Quando que eu realmente estou fazendo a caridade? Quando visitamos os doentes e ajudo alguém a cuidar do doente, realmente eu estou dando algo de mim. Entendeu? Te parece bastante isso? A mãe questiona. Nada mais simples. Simples assim, tá? Aprendes a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para as criancinhas. Quer mesmo fazer a doação? Vai para a máquina. Você recebeu um agasalho e ele está rasgado? Vai para a máquina e costura o agasalho. Costura o agasalho. Em vez de você reclamar porque está rasgado, jogar fora porque você não vai doar porque está rasgado, experimenta sentar na máquina e costurar. Lembra? Pega o alimento, separa o estragado do alimento bom, de qualidade, e você estará fazendo sua caridade. Qualifique o bem que você faz. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Vai fazer o bem? Vai você fazer o bem. Não manda fazer o bem em teu nome. Vai você fazer a obra. Quando você está lá, você está doando verdadeiramente o que é seu tempo. Você está gastando de você em favor de alguém. É espírita? Agora é a pergunta que a gente está fazendo. Ela é espírita? Que importância tem isso, gente? Não é o título de espírita que vai me fazer me tornar melhor. É meu ato como espírita, como católico, como budista, como evangélico, que me torna uma pessoa melhor. Ele termina da seguinte forma: em casa é a mulher do mundo, a esposa, a mãe, a arrumadora de casa, entendeu? Porque a sua posição assim existe. Ela não sai da posição dela. Ignoram, porém, o que ela faz. Eles em casa nem se dão conta que ela toma essa atitude. Porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Quando ela faz a doação, ela está contando com a consciência limpa, transparente. Ela não importa de gastar aquele tempo, porque ela tem alguém que ela quer agradecer. Ela tem um ser que ela quer agradecer. E esse ser é Deus. Deus lhe concedeu o tempo e a vida. E ela devolve em forma de bênção o tempo e a vida para os filhos deste Pai Criador. Então a caridade está perfeita, né? Certo dia, final perfeito. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa de uma das suas protegidas. Muitas vezes uma visita social, sabe aqueles encontros sociais que pessoas de bem faz, pessoas materialmente de bem faz? De empresas de marido, da empresa da pessoa mesmo, pois ela dá de cara com uma pessoa que ela houver assistida. E a pessoa que foi assistida por ela reconhece. E na hora que lhe reconhece, o coração vem numa alegria total. Ela fala: nossa, não acredito, olha quem está aqui nesse evento, né? Muitas vezes alguém servindo ali aquele pessoal e dá de cara com ela, que era a anfitriã daquela festa. Ela olha para a jovem, põe a mão nos lábios e fala: silêncio, não comente com ninguém aqui os bens que eu te falo. E aí, o Evangelho diz isso. Ordena-lhe a senhora, silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Assim falava Jesus. Não deixe a tua mão esquerda, a tua mão direita ver o que faz a tua mão. Não deixe a tua mão esquerda ver o que te faz a mão esquerda. Tá? Então, a caridade, para ser bem feita, ela precisa que ela tenha cuidado. Se você faz o bem cuidando de alguém,
Se você só entrega, você não está fazendo bem. Mas se você cuida, se você protege, se você qualifica, se você entende que aquele que está recebendo, na verdade, você está fazendo para Jesus ou para si mesmo, a coisa muda de figura. E você entende que o bem que você está fazendo é o verdadeiro bem. Perceberam, gente? Nós vamos agradecer a Jesus, agradecer ao Célia, o carinho, tá? Saudade de todos vocês, né? Daquela turminha que participa comigo, que levanta a mãozinha. Breve nós vamos estar juntos. Gente, tenha paciência, tudo passa, viu? Nós vamos sair dessa situação rapidinho, nos abraçaremos novamente e nós bateremos o nosso papo à luz de Jesus, num clima de muita paz e de muita serenidade. Paz a todos. Cuide-se.